Olá, bom dia. Estamos de volta para trazer para você uma palavra de esperança, como nós temos feito todas as manhãs, de segunda a sábado, a partir das 10h15 da manhã. Eu sou o pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária em Salgueiro, Pernambuco, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos oferece, quero agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito. A Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós, e Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Eu acredito nisso, tá certo? Então, quero convidar você nessa manhã que está conosco para convidar outras pessoas para participar dessa live. Eu tenho certeza que será bênção para a tua vida e para a vida de todos aqueles que param alguns momentos para dar ouvido à palavra de Deus, né? Hoje é sábado, final de semana, né? Dia 18 de abril. 18 de abril, estamos aí, já passamos do meio do mês e até aqui nós podemos dizer, tem nos ajudado o Senhor, né? Como diz o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E esse Senhor que nos ajudou até aqui, esse mesmo Deus, eu creio que Ele vai continuar nos ajudando. Por isso eu quero, nesse momento, convidar você para compartilhar essa live, para convidar outras pessoas para estarmos juntos alguns minutos na presença de Deus, aprendendo um pouco, refletindo um pouco sobre a mensagem que Ele tem para mim e para você nesse dia de sábado, nesta manhã de sábado tão abençoada, né? Você dormiu bem, né? Você já acordou, já tomou seu café. Agora vamos aprender um pouco, nos alimentar um pouco espiritualmente do manar do céu, que é a sua palavra. Hoje nossa reflexão será no Salmo de número 32, no versículo 1 ao verso 7, né? O tema será como acertar depois que você errou. Como acertar depois que você errou. Então esse será um tema bem pertinente, e nós estaremos refletindo um pouco sobre isso, baseado no Salmo de Davi, Salmo de número 32, vendo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, tá certo? Então, desde já eu quero te agradecer por você já estar conosco, por você já estar compartilhando essa live, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai abençoar a sua vida, abençoar a minha vida, abençoar a vida de muitos que estão conosco nesta manhã, que vai estar conosco nessa manhã de sábado, 18 de abril de 2020, né, tendo esta palavra de esperança ao teu coração, certo? Salmo de número 32, verso de 1 ao 7, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e a estar lendo conosco esse salmo, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração, tá certo? Diz o texto: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preserva da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Diz a palavra do Senhor. Até aqui o verso 7, nós queremos refletir um pouco sobre esse texto com o tema como acertar depois que você errou, né? Certo dia, um pastor ele recebeu uma carta de uma irmã de sua igreja que dizia: pastor, eu tenho enfrentado muitas lutas ultimamente e acho que não vou conseguir. Eu e meu esposo estamos enfrentando os problemas financeiros
E na tentativa de sair dessa situação, eu roubei o meu patrão, pois trabalho de caixa em meu emprego. Contei para o meu esposo e ele ficou decepcionado comigo. O que faço agora? Conto para meu patrão? Peço conta da loja? Estou diante de um erro e de um dilema. O que fazer agora? Pergunta é, que conselho você daria a essa irmã? O salmo que nós lemos registra o sentimento e a situação e também a atitude de Davi, um homem de Deus, um homem que foi registrado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que cometeu vários erros na sua vida. E quando Davi escreve este salmo, ele tinha passado por uma experiência de pecado que trouxe prejuízo, tristeza e muito sofrimento para a vida dele. Davi errou. Nós vemos, queridos, que ele, no seu erro, prejudicou o seu reinado, prejudicou sua família e prejudicou também muitas pessoas. Davi, ele adulterou com uma mulher do seu soldado e, em consequência desse erro, para esconder o seu pecado, ele mandou o marido traído para a morte. Enviou uma carta pelo marido ao seu capitão e na carta dizia que Urias, o marido de Betseba, devia ser colocado na frente de batalha mais perigosa. Joabe, ao receber aquela carta, entendeu que Davi queria aquele soldado morto. E nós vemos, queridos, que em consequência, depois, Davi se calou e continuou trabalhando como rei. O homem no pecado, ele pode continuar fazendo coisas para Deus, mas ele não tem a aceitação de Deus no que ele faz. Chega um momento que ele precisa perceber isso. A história conta que Davi passou quase 2 anos com esse pecado secreto. E nós vemos, meus queridos, que depois que Davi foi confrontado pelo profeta Natã, ele então confessa o seu pecado. A verdade é que todos nós cometemos erros, e erros não nos deixam ser felizes, porque a maioria deles trazem prejuízo e trazem sofrimento para nós e também para a nossa família. Mas o que fazer diante dos erros da vida? A carta da irmã termina com um questionamento muito importante. Ela diz assim: eu estou diante de um erro que eu cometi. O que fazer agora? E a pergunta é: como acertar depois que você errou? Nós vamos aprender aqui que, através da experiência de Davi, as atitudes que nós devemos tomar, que podem nos levar à felicidade e à paz no nosso coração, exige de nós fé, exige de nós arrependimento, exige de nós disposição de buscar uma vida totalmente diferente da que nós realmente vivíamos ou vivemos, que nos levou ao erro. Então, a primeira atitude que a experiência de Davi nos ensina, e nós devemos tomar depois que erramos, é a atitude de parar. O verso 2 do Salmo de número 32 diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Olha que interessante aqui. Quando nós estamos errados, a primeira coisa a fazer é dar uma parada. É parar de continuar errando, fazendo a mesma coisa, certo? Quando alguém está no fundo do poço, se ele continuar a cavar, ele vai se afundar mais ainda.
Então o correto é ficar parado, é ficar quieto. Parar para refletir sobre o seu erro, parar para refletir sobre as consequências dele, parar para poder pensar na decisão acertada que se deve realmente tomar. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, queridos, e um erro ele chama outro erro. Então, se você está praticando algo que é errado e que não agrada a Deus, pare, não se deixe enganar, porque quanto mais se adentra no erro, mais a coisa se complica. Então Davi diz aqui: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, em cujo o coração não há engano, não há dolo. Não se deixe enganar, certo? Porque à medida que você continuar no erro, você vai se enganando e essas coisas vão se complicando cada vez mais. Então a primeira coisa a fazer é: pare de fazer o errado. A segunda coisa que nós aprendemos com a experiência de Davi é reconhecer que errou, reconhecer que falhou, reconhecer que pecou, certo? A Bíblia diz aqui no versículo 3 e 4 desse mesmo salmo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, diz aqui a palavra do Senhor. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que a segunda atitude acertada para corrigir o erro é reconhecer o erro, não é ficar calado, porque à medida que a pessoa esconde o seu pecado, ele impede de prosperar. A Bíblia diz: aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. A misericórdia de Deus, a misericórdia das pessoas quando se confessa o erro. Foi isso que Davi entendeu depois do confronto com a palavra de Deus trazida pelo profeta Natã. Davi se calou. E a Bíblia diz, queridos, que Natã foi levantado por Deus para confrontar a Davi, a fim de que Davi parasse de cometer o mesmo erro, certo? Muitas vezes nós precisamos desse confronto da palavra de Deus, para que nós possamos ser despertados, porque o pecado ele cega, ele traz engano, achando, muitas vezes colocando no nosso coração que não vai ter nenhuma consequência ou dificuldade para as nossas vidas. Mas Davi foi confrontado pela palavra de Deus, e quando ele foi confrontado, ele foi despertado para o seu próprio erro, né? Então, o texto diz aqui, nesse salmo que ele compõe, depois dele passar por esta luta, depois dele confessar o pecado, ele então mostra o que aconteceu através desse salmo. Quando ele diz que envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, significa que Davi teve uma crise de culpa tão grande que isso afetou a sua alimentação e também abalou o seu corpo físico. Certamente, Davi deixou de se alimentar bem. Sabe quando a gente está muito ansioso, preocupado, com sentimento realmente de culpa, muitas vezes impede as pessoas de se alimentarem bem e muitas vezes leva ela à debilidade física. Foi o que aconteceu aqui com Davi. E a Bíblia diz: por causa dos meus constantes gemidos. Significa que Davi se abateu, se angustiou, se abateu emocionalmente. E a outra coisa que ele coloca como consequência desta situação de abatimento e de problemas que levou ele a não se alimentar, a mão do Senhor. Olha o que ele diz: porque a tua mão pesava sobre mim, pesava dia e noite sobre mim.
e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sabe por que Davi está dizendo isso? Deus aguçando a consciência de Davi por causa do seu erro e do seu pecado. A Bíblia diz que Deus ele faz isso na nossa vida através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o homem ímpio que não tem a presença de Deus por meio do Espírito Santo, né, porque não aceitou a Jesus, mas ele também convence aquele que tem o Espírito Santo, que muitas vezes se deixou levar pelo pecado, que a sua mente ficou entorpecida. Então é preciso haver uma ação do Espírito Santo com convencimento para que aquela pessoa possa cair em si. A Bíblia diz: a tua mão pesava sobre mim. Não adianta, nenhum servo de Deus que viva em pecado vai deixar de ter a sua consciência pesada, porque o próprio Deus faz isso. Davi era um homem de Deus. E quando a nossa consciência está pesada, nós não temos, queridos, alegria, certo? Nós não temos vigor, nem disposição para fazer as coisas como nós fazíamos antes de ter a culpa do pecado sobre a nossa consciência. Então, é preciso reconhecer os nossos pecados. Primeiro, para nós mesmos, precisamos reconhecer que erramos. Quando nós reconhecemos para nós mesmos, é preciso reconhecer também diante de Deus. Porque quando nós pecamos, o pecado fere o coração de Deus e prejudica a nossa comunhão com Ele. A Bíblia diz: mas os vossos pecados fazem separação de vós e o vosso Deus. Então é importante a gente entender que precisamos reconhecer o nosso erro para nós mesmos e depois reconhecer o nosso erro para com Deus. Nós falhamos, reconhecendo em oração e pedindo perdão, e devemos reconhecer os nossos erros para as pessoas a quem nós ofendemos com o nosso pecado. Davi pecara contra Deus. Davi ofendeu também a Betseba. Ela não pode também sair desse pecado, né? Das consequências também ela sofreu. E Davi falhou com relação às pessoas que confiavam nele, principalmente o seu soldado, um homem fiel, um homem leal. Pela história lá em 2 Samuel, capítulo 12, você pode ler depois, você vai perceber que Urias era um homem fiel a Davi, né? Então Davi falhou, e a Bíblia diz que era preciso reconhecer. Davi diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim. O que é que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Todo aquele que serve a Deus, que peca, não tem paz. O homem ímpio, ele comete o pecado e para ele é a coisa mais natural do mundo. Mas aquele que serve a Deus por meio de Jesus Cristo não tem paz. É isso que Davi está dizendo. A paz só vem quando há arrependimento, confissão de pecado e abandono. E aí a Bíblia diz que o Senhor então perdoa, e é o perdão que traz esta paz, queridos. Por isso, reconhecer é fundamental, porque quando nós reconhecemos nossos erros, a redenção está próxima. Davi percebeu o mal que ele fez e que estava ocultando, e isso estava lhe causando fraqueza física, falta de alegria, está entendendo? E também liberdade espiritual. Reconhecer é preciso. Esta é a segunda atitude do que nós devemos fazer depois que nós erramos. A terceira atitude é confessar. O versículo 5, o salmista Davi, ele fala: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu coração. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que perdoa. A Bíblia diz, o próprio Davi escreveu logo depois, no Salmo 51, que há um coração contrito e quebrantado,
jamais desprezarás o Senhor. Então, esse é o Deus que nós servimos. Ele espera de nós as atitudes corretas para que venhamos consertar o erro que nós realmente cometemos. Davi disse aqui: confessarei o meu pecado. Confessei-te, aliás, o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei. Mas a pergunta é: por que nós devemos confessar nossos pecados se Deus já sabe? É bem interessante essa pergunta. Na realidade, Deus já sabe. Mas só quando nós confessamos é que demonstramos que realmente estamos arrependidos. É por isso que Deus, Ele então nos orienta a confessar o nosso pecado, certo? Quando nós guardamos, não demonstramos nenhum interesse para mudar. Mas é importante confessar, porque a confissão, ela libera o nosso coração do peso da culpa. Essa é a realidade. Então, Davi confessou. Quando Davi confessou, ele sentiu alívio. Está entendendo? Por quê? Porque ele abriu o seu coração, liberando o peso da culpa que estava oprimindo a vida dele. Quantas pessoas hoje não estão aí angustiadas, oprimidas, porque falhou, porque ofendeu pessoas, porque falhou contra Deus e não tem essa liberdade em Deus, porque não tem a coragem de confessar. Confesse, porque Deus é misericordioso. Ele diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, não tenha receio de ir a Deus. Pastor, mas o senhor não sabe, meu pecado foi terrível, é hediondo. Não existe para Deus nenhum impedimento para que Ele perdoe pecados, a não ser a falta de arrependimento, né? E a falta de confissão. Porque para Deus os pecados são iguais, as consequências são diferenciadas, mas os pecados são iguais. Pecado é pecado, para Deus é desobediência, ok? Então é importante a gente entender isso, que Deus, Ele quer que nós confessemos os nossos pecados. Primeiro a quem? Confessar a Deus. Se você falhou com Deus, confesse, peça perdão a Ele, porque essa confissão, ela é fundamental. Confesse também a pessoa. Se você cometeu ofensa contra a pessoa e causou dano, confesse também, certo? Então tem pessoas que acham que só confessar a Deus já basta. Olha, se a sua ofensa foi só contra Deus, já basta. Mas se você pecou contra uma pessoa, você também deve confessá-la e pedir perdão. Confessar a Deus e depois confessar a pessoa. Essa é a sequência, certo? Porque quando a gente confessa para as pessoas, nós estamos transmitindo para elas algumas mensagens. Primeiro é que nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Essa é a primeira mensagem, né? Não adianta a gente querer demonstrar uma perfeição que nós na realidade não temos, certo? A segunda mensagem que nós transmitimos é que nós somos humildes para reconhecer nossos erros, né, diante de quem quer que seja, até mesmo diante de uma criança, certo? Né? Essa é a segunda mensagem, certo? E a terceira mensagem que nós transmitimos, queridos, é que nós estamos dando àquela pessoa a oportunidade dela agir como Deus age, que é perdoando, ok? Então, é importante a confissão de pecado por essas três razões, pelo menos, certo? Então, nós precisamos estar confessando os nossos pecados uns aos outros. Se eu falhei, se eu ofendi, eu tenho que ir até a pessoa e pedir perdão, porque aquelas pessoas que eu ofendi devem ouvir da minha boca que eu errei e que eu estou arrependido. Quando eu confesso e peço perdão, demonstrando arrependimento, eu estou dando a oportunidade de restauração da comunhão.
Porque nos relacionamentos interpessoais, sempre nós vamos ter problemas, certo? Por causa das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Então eu vou falhar com as pessoas vão falhar comigo, e para eu manter um bom relacionamento com elas, eu preciso demonstrar para elas que eu sou falho, mas que eu sou humilde para reconhecer os meus pecados e pedir perdão. Isso que é importante, certo? É isso que Deus espera de mim e de você, para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. Relacionamento saudável não é aquele relacionamento em que uma pessoa nunca falha contra a outra. Isso é impossível. E quem pensa assim, geralmente são aquelas pessoas perfeccionistas. Essas pessoas têm dificuldade de se relacionar com as outras e têm poucos amigos, porque ela é difícil de aceitar as falhas dos outros. E ela tem difícil de se relacionar até com ela mesma, porque ela se cobra demais. Quando ela falha, então ela também pensa que os outros vão agir da mesma forma que ela age com as demais pessoas. Embora seja uma pessoa que se esforce muito para não errar, mas não tem jeito, termina errando. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo de pecado, porque nós somos imperfeitos, né? Nós vamos falhar. De uma maneira ou de outra nós vamos falhar com as outras, com as pessoas. Deus sabe disso, é por isso que Ele nos dá o seu perdão, é por isso que Ele nos orienta o que fazer para, depois que errou, para que a gente possa melhorar, porque nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Para quê? Para ganharmos o céu? Não, nós já ganhamos o céu porque Jesus já nos deu. A Bíblia diz que aquele que crer nele e o confessa como Senhor e Salvador já está salvo. Mas é para dar bom testemunho da vida de Jesus, da transformação que ele fez no nosso coração e que vai fazendo a cada dia à medida que a gente vai se deixando aperfeiçoar por ele. É isso que o Senhor nos ensina. Foi isso que Tiago ensinou também na sua carta, no capítulo 5 e o versículo de número 13 ao versículo 15, nos ensina uma grande verdade que eu quero tratar com vocês aqui, que diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu acho interessante aqui, nesse texto, que o apóstolo Tiago ele está falando de problemas de relacionamento, de enfermidade causada por falta de perdão e por falha do outro na comunhão. Qual foi o problema de saúde causado aqui? Tudo indica, primeiro, que foi um problema de saúde emocional. A ira, o rancor e a mágoa, certo? É uma enfermidade da alma. E a alma enferma afeta também o coração e o corpo, aliás. Eu me lembro de uma vez, eu tinha uma madrinha, e eu me converti, e logo depois ela também se converteu, porque eu estava evangelizando, né? Evangelizei toda a família, e ela teve um problema sério com seu marido. O marido a traiu com a empregada dentro da sua própria casa, e isso lhe trouxe uma grande angústia. E eu fui visitá-la porque a sua filha havia me comunicado que ela não estava bem, a pressão não baixava, a dor de cabeça era constante. E ali eu fui conversar com ela. Ela é uma serva de Deus fiel, né? Ainda que nova convertida, mas muito fiel. E aí eu conversei com ela, pedi que ela abrisse o coração, como ela estava sentindo, tá entendendo? Porque estava tomando medicamento, tinha um médico, e o médico disse: você não tem nada, tem alguma coisa que você vivenciou, que está afetando sua vida? E ela não quis contar para o médico.
E ali eu comecei a conversar com ela, e ela me contou toda a história do marido, e ali eu disse: a senhora já perdoou? Ela disse: já, meu filho, eu já perdoei. Eu disse: de verdade? E ela começou a chorar. Aí começou a contar a dor que estava sentindo, a raiva, porque ele tinha feito aquilo, né? E aí eu comecei a conversar com ela, que ela precisava liberar o perdão de todo o coração, que ela precisava confessar, pedir a Deus, certo? O poder para que ela pudesse perdoar. E ela então pediu: então, meu filho, faça uma oração comigo. E eu fiz uma oração com ela, pedi para ela liberar o perdão. Ela foi repetindo, e depois disso eu impus minhas mãos sobre a vida dela e orei. Quando eu saí de lá, ela já não estava mais com dor de cabeça, né? Certamente a pressão dela já tinha voltado ao normal. Sabe por quê? Porque a mágoa, a angústia, o rancor, o ódio causa enfermidades físicas. É por isso que Tiago está dizendo aqui, certo? Confessai uns aos outros os vossos pecados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ela depois contou para mim que chegou em casa, chamou o marido para conversar e disse para ele: eu lhe perdoo em nome de Jesus. Foi difícil o que você fez, me machucou muito, mas eu lhe perdoo em nome de Jesus. E a paz de Deus invadiu o coração dela. Então, queridos, é importante entender a necessidade da confissão de pecado para tirar o peso da consciência e trazer a paz com Deus. É importante. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, diz o seguinte, no capítulo 1 e o versículo de número 6, eu vou ler diante. Se dissermos que, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, diz aqui a palavra do Senhor. Não há um homem que não peque, mas existe solução para o pecado: a confissão. Porque é pela confissão que nós alcançamos o perdão, queridos. E depois da confissão, o abandono. Porque a Bíblia diz em 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Então, o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Está dizendo que eu posso até pecar, mas eu não vou permanecer no pecado, porque a semente de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, está dentro de mim. A sua palavra está dentro de mim. Então é importante saber que a terceira atitude para consertar as coisas depois que errou é a confissão. E a quarta atitude está no versículos 5 e 6 desse mesmo Salmo, de número 32, que é assumir a responsabilidade das consequências. Entenda isso. Deus perdoa, mas Deus não tira as consequências. Davi disse: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Sendo assim, todo homem que é piedoso te fará súplica em tempo de poder te encontrar até no transbordar de muitas águas. O que é que Davi estava falando acerca disso? Ele estava mostrando que Deus perdoa o pecado, mas Ele não retira a consequência. Por quê? Porque no momento que Davi foi confrontado pela palavra de Deus através do profeta Natã, lá em 2 Samuel, capítulo 12, o Senhor então diz a Davi o que é que ele iria fazer como correção a Davi. O pecado de Davi foi hediondo. Ele adulterou com a esposa do seu soldado,
ele procurou encobrir o seu pecado, mandando o seu soldado de volta para dormir com a sua mulher, e não conseguiu por causa da lealdade do soldado com os seus companheiros de batalha e de guerra. Como Davi não conseguiu camuflar o seu pecado, né, ele então envia o soldado de volta e pede que colocasse no lugar mais perigoso. E o general, o capitão Joabe, o general das tropas de Davi, entendeu que Davi queria aquele soldado morto. Então as atitudes de Davi foram hediondas, foram terríveis, e pela lei Davi merecia morrer por apedrejamento por causa do adultério. Betseba também. Mas Deus, pela sua misericórdia, então mudou a disciplina de Davi, certo? Aí o versículo 12, o capítulo 12, o verso 9 até o versículo de número 13, de 2 Samuel 12, 9 a 13, diz assim: porque o Senhor falando através do profeta Natã para Davi. Por quê? Porque, pois, desprezasse a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com ela em plena luz do dia. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então aqui nós vemos as consequências do pecado de Davi, Deus dizendo que iria fazer, mas também o perdão, porque ele reconheceu o seu pecado, e a mudança de disciplina, que era a morte. Natã disse: não morrerás. Deus não permitiu que Davi fosse morto aplicando a disciplina da lei, mas Deus aplicou a sua própria disciplina. Quando nós lemos a história de Davi, na sua família não faltou espada. Como? Absalão, seu filho, matou Aminon, porque Aminon, ele então violentou a sua meia-irmã, irmã de Absalão e filha de Davi, Tamar. E nós vemos que depois Absalão conspira contra Davi, tentando matar. Viveu um verdadeiro inferno familiar, se você for analisar a história da família de Davi, por causa desse pecado. Mas Deus trouxe paz a Davi, depois de que Deus o perdoou. Deus perdoa, mas não tira a consequência. Devemos assumir as responsabilidades, porque a maior graça que nós podemos receber de Deus é a vida. Davi recebeu a graça de Deus da vida e também da perpetualização das suas promessas, ainda que ele pecou. Deus nos dá vida eterna por meio de Jesus Cristo. Nós somos falhos e vamos pecar como Davi, certo? Mas nós devemos entender que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, Deus nos deu a salvação e a vida eterna. E Ele sabe que nós vamos pecar. O pecado vai nos trazer consequências danosas, mas o caminho para o conserto é a confissão e o abandono, e continuar firme na caminhada com Deus, porque Ele nos deu a maior bênção, que é a vida eterna. Devemos sofrer as consequências dos nossos pecados, porque Deus não tira elas, mas elas também nos ensinam o quanto o pecado é mal, por experimentarmos. Por isso nós precisamos fazer isso. Amém, queridos? Então, a segunda coisa que nós aprendemos aqui, aliás, a quinta coisa que nós aprendemos aqui é reparar o dano. Como acertar depois que errou? A Bíblia diz no versículo 10 do Salmo 32, que Davi então afirma o seguinte: muito sofrimento terá de curtir o ímpio,
mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá, diz aqui a palavra do Senhor. Muito sofrimento há de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a sua misericórdia o assistirá. Os erros, na verdade, queridos, são tijolos quebrados no muro de nossa vida. E a Bíblia diz que o demônio ele tem como título de ladrão e salteador. E o ladrão ele só entra por abertura que ele encontra nas casas. Da mesma forma, é o inimigo das nossas almas. Precisamos fechar as brechas para que ele não alcance vantagem sobre a nossa vida. Eu não acredito em arrependimento aonde não há conserto, aonde não há reparo do dano que cometeu. Quando Zaqueu foi acusado de ladrão, ao aceitar Jesus, ele se dispôs a reparar o dano. Zaqueu não confessa que ele estava roubando, ele disse: se eu defraudei alguém. Então, nós vemos, queridos, que isso é uma demonstração de arrependimento, porque quem se arrepende tem a atitude de querer reparar o dano que cometeu a alguém. Aí Jesus diz para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Está registrado em Lucas 19, de 1 a 4. Davi reparou o seu erro. Como? Ele casou com a viúva, não a deixou desamparada, né? E é interessante a gente perceber a grande misericórdia de Deus. A graça de Deus ela é tão abundante que é o filho daquela que adulterou que se torna o herdeiro, o sucessor de Davi, Salomão, filho de Betseba. A graça, o perdão de Deus, isso é incompreensível ao nosso coração humano limitado, revanchista, né? Mas Deus ele nos dá a oportunidade e a graça dele é tão maravilhosa que não somente alcança a nossa vida, mas também alcança os nossos. O coração de Deus, queridos, é incomensurável, incompreensível. O amor de Deus é grande demais, grande demais. Por isso nós podemos descansar na sua graça perdoadora e na assistência da sua misericórdia. Por isso, Davi diz, quando pecou contra Deus em um outro momento, ao fazer o censo, induzido pelo próprio diabo, levando ele a engrandecer com a quantidade de pessoas que ele tinha como soldados. Então Deus fala através do profeta, perguntando a Davi qual era a disciplina que ele queria por aquele erro. Cair nas mãos do inimigo, né? Ou que a peste viesse sobre o seu reino. Davi disse que eu caia na mão de Deus, porque Deus é misericordioso e não na mão do inimigo. Davi conhecia o coração de Deus, por isso foi um homem que recebeu perdão imediato da parte de Deus. Repare o dano. Sexto e último lugar, tente mais uma vez. Versículo 11 diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos ao justo, exultai vós todos os que sois retos de coração. É interessante a gente entender que ser reto de coração não significa uma pessoa que não erre. Não tem ninguém que não erre, certo? Mas é um coração humilde para reconhecer os seus erros e arrependido, confessar e ter a responsabilidade das consequências e também procurar reparar o dano. É isso. E a outra coisa é ter a coragem de continuar servindo a Deus. Tem gente que, depois de falhar, mesmo sendo perdoado, eles deixam de servir a Deus porque não tem fé, não acredita que Deus o aceita de volta. Claro que Deus aceita. Os homens, as pessoas podem até não nos aceitar depois de um erro grave que nós cometemos. Mas nunca esqueça, Deus não é o homem. O coração de Deus é incomensurável, o amor dele por mim e por você. Ok? Então nós devemos ter essa certeza, Deus me perdoou e eu tenho paz no meu coração. Eu não posso forçar que as pessoas que eu falhei me aceitem.
né? A esposa que eu traí, o esposo que eu traí, né? O amigo. Não, mas eu tenho que ter essa convicção, Deus me aceita. Deus me aceita e isso para mim é suficiente. Eu vou continuar servindo a Ele. Mesmo sabendo que eu vou falhar. Eu vou procurar não falhar, mas eu sei que eu vou falhar. Mas Deus está pronto para me perdoar e para me aceitar como eu sou. Porque o justo 7 vezes cairá, mas 7 vezes se levantará, diz a palavra do Senhor. Quantas vezes se deve perdoar? 7 vezes 7? Não, 70 vezes 7. Não, está falando assim, olha, o perdão deve ser ilimitado ao arrependido. Ah, mas essa pessoa não se arrependeu. Perdoa porque o perdão faz bem a você. Deixa Deus trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a vida ela é muito linda para que você se entregue ao erro e permaneça nele. Deus tem muita coisa boa para fazer na sua vida ainda. Foi Ele que disse a Agar, volta à presença da sua senhora, se humilhe. A Bíblia diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus e ao seu tempo Ele vos exaltará. Esse é o caminho. Busque a Deus de todo coração, entregue o seu coração a Ele, viva para Ele. E tenha certeza que você terá sua vida restaurada, tenha certeza que você é aceito por Ele, tenha certeza de que nos nossos muitos erros, Deus vai nos aperfeiçoando, certo? Então, esse é o caminho. E é isso que Deus espera de mim e de você, para melhorar nossos relacionamentos interpessoais. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado e confessar. Nós precisamos mudar de comportamento e de atitude. Aquela irmã que escreveu para o pastor, contando a sua situação e perguntando o que devia fazer, nesse livro que eu li, que tem esse testemunho, ela voltou à sua loja, confessou o seu pecado ao patrão, se dispôs a pagar aquilo que ela realmente roubou, né? E foi demitida, mas saiu dali com a consciência limpa diante de Deus. Então entenda, queridos, consertar o erro nos leva a viver melhor. Que você possa se dispor a, quando errar, confessar, pedir perdão, assumir a responsabilidade da consequência e estar reparando o dano e tentando outra vez. Porque Deus é o Deus que nos dá sempre uma segunda chance. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te fortaleça, Deus te faça melhor pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra. Vamos orar. Deus, obrigado por esta manhã, por esta palavra de esperança, uma palavra de conserto. Que o Senhor nos ajude a ter um coração quebrantado, a ponto de reconhecer nossos erros. E um coração humilde, a ponto de confessá-los e de procurar corrigir. Que o Senhor possa quebrantar nossos corações pelo poder do Teu Espírito Santo e crer na ação do Senhor quando nós oramos, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que o Senhor possa trazer saúde, paz e alegria no coração daqueles que nos ouvem, que foram confrontados com a Tua palavra e a disposição de tomar decisões acertadas depois do erro. Que o Senhor nos faça assim, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe nessa manhã de sábado. Muito obrigado pela sua atenção. Quero mandar aqui um abraço para os irmãos que comentaram aqui. Irmão Orlando, nosso pré-diácono, né? A irmã Jéssica Delboni também, irmã Clisoneide, Pai do Senhor, irmã Edna Correia, esposa do
pastor Gutenberg, lá em Santa Maria da Boa Vista. Um abraço aí à missionária Edna. Nossa amiga Cida Gondim, lá no Santa Margarida, né? Deus abençoe sua família, querida, em nome de Jesus, tá certo? Irmã Cíntia também, lá em Adalmi, o diácono Fábio Araújo, a irmã Névia, também nossa irmã Eva Vilma, Adriana Carla, que está conosco, deixa eu ver por aqui, Maria Bezerra, um abraço, irmã, paz do Senhor, a irmã Socorro Soares, Jonas Mário da Luz, um pastor querido também, tenho assistido suas lives de vez em quando, Deus abençoe. A irmã Adivaci também, lá em Brejo Santo, a irmã Lourinha, um abraço, né? Deixa eu ver aqui, a irmã Névia está dizendo, pastor, palavra de Deus, o Senhor nos traz, Davi é um verdadeiro exemplo, depois da desobediência pagou o preço, né? Mas foi perdoado. Denise, um abraço aí também para a irmã Denise, né? Irmã Socorro Soares, muito obrigado aí por cada um de vocês. A irmã Neide também, que tem nos ouvido, certo? Nos assistido. Um abraço a todos vocês que curtiram. Compartilhem essa live para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas, tá certo? Segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Amanhã nós temos transmissão ao vivo da Escola Bíblica online. E à noite nós temos o culto, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Tenha um final de semana de vitória, de saúde, de paz e de alegria no Espírito Santo.